Então vamos continuar. Eu quero continuar a partir de onde a gente parou ontem, só para garantir que a gente, né, chegou onde a gente queria chegar com relação a isso aqui. E aí nós vamos para os dois últimos temas, que são sobre gerenciamento de campanha, produção, escala, tomada de decisão para correção, tá? Muito bem. Ontem eu expliquei para vocês, já aqui em cima e aqui, que o ABO ele é idealmente para campanhas de teste de validação. Vocês entenderam isso? Jordano, eu posso usar campanhas de ABO para escala? Pode. Que tipo de escala? Escala horizontal. E aí vamos falar sobre escala horizontal e escala vertical. Alguns de vocês já estão familiarizados com o tema. Escala horizontal e escala vertical. Então vamos falar de ABO e escala horizontal. Antes de falar sobre isso, eu preciso explicar uma coisa sobre escala. Não existe escala infinita. Essa aí é para anotar na alma. Você não escala, 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 escala e chega lá na outra galáxia. Não existe isso. Você escala a montanha e toda montanha tem seu pico. Chegou no pico da montanha, o que começa a acontecer? Você desce, pô. Se você não descer, você morre. O que eu quero dizer com isso? Nas campanhas de escala, ou você mata a campanha ou ela se mata. Então, quando você perceber a descida dela, você desliga. Eu vou explicar isso em tomada de decisão daqui a pouco. Então, não existe escala infinita, nunca sonhe com isso. Se preocupa em extrair o máximo de resultado dela e ir para a próxima. Agora, escala horizontal, escala vertical, como que é esse troço? Então, você tem lá uma campanha de ABO, você sabe que o orçamento está no conjunto, certo? Muito bem. Então, vamos supor que você foi lá e testou um conjunto com segmentação em alto conhecimento. Beleza? E, putz, funcionou legal. Conjunto um, você tinha colocado lá um orçamento de R$ 40 e começou a vender para você ou gerar os leads que você queria dentro do seu planejamento. Muito bem? Aí você fala, putz, quero escalar esse trem. Mas tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é você aumentar o orçamento e a outra é você duplicar o conjunto. No ABO, eu recomendo que você... Então, ABO, deixa eu só colocar em maiúsculo. Recomendo que você evite o máximo possível mexer no orçamento, a menos que seja necessário. Então, o que você faz com esse cara? Você vem aqui e cria um novo para testar. Agora, qual que é o problema? Você tem que lembrar do cluster. Então, pode ser que o próximo conjunto pegue um cluster ruim. Então, todas as vezes que você decidir escalar horizontalmente no ABO, ou seja, tenho aqui um interesse, uma segmentação, um conjunto interessante e eu quero duplicar esse conjunto. É a escala horizontal. Saiba, o ideal é que você duplique até o 4. Aí você pode fazer isso de uma vez, ou seja, curtir, quero duplicar, você já vai e cria 3 copies. Ou você pode fazer um de cada vez. Desde que você se lembre, abriu o conjunto 2. Esse aqui está funcionando, abriu o conjunto 2. Não está funcionando? Abre o 3. Não está funcionando? Abre o 4. Por quê? Porque pode ser que esses anteriores não funcionem só por causa do cluster. Se você desistir aqui, você perde a chance de encontrar um outro vencedor. Agora, imagina o seguinte: você abriu o 1, aí o 1 deu bom. Você vem aqui e fala, putz, Jordan, deu bom isso aqui. Pá. Aí você abriu mais 3. Conjunto 2 deu errado, conjunto 3 deu certo. Vamos lá, maravilha. Conjunto 4 deu errado. Se o conjunto 1 deu errado, ou deu certo, você duplicou mais 3 vezes e mais um deu certo, e os caras que deram errado, você desliga. Você vai fazer o quê? Você vai abrir o 5, você vai abrir o 6, você vai abrir o 7. O que é isso que eu fiz agora? Esse aqui deu certo, eu abri mais 3. Mais um deu certo. Então agora o que eu estou fazendo? Estou duplicando esse que deu certo de novo. Eu continuo em processo de escala horizontal, porque está dando sinais de que vai dar certo. Agora, o público, o ideal é que ele seja grandinho, tá? Acima de uns 400 mil. Menor do que isso, existe uma dificuldade de escala. Qual que é a exceção? A exceção é quando você está fazendo tipo Canso.
que está tentando dominar uma cidade. Aí não tem jeito, é a quantidade que tem. Então você pode trabalhar assim também, mas cuidado com o orçamento. Talvez R$ 40 seja muito nesse caso, no ABO. Tá? Então é vintão mesmo lá, porém você consegue duplicando as campanhas, ou os conjuntos. Deu errado, deu certo. Faz a mesma coisa. Desliga os que deram errado. Deixa eu desligar um aqui. Desliguei, desliguei. Esse carinha aqui deu certo. Maravilha, agora eu tenho 3 conjuntos prosperando. Isso é sinal de que eu posso continuar assim ou não? Sim. Então você vai de novo lá e abre um próximo, ou melhor, você abre mais 3 carinhas desse aqui para você testar. Você está testando o que aqui, gente? Está testando cluster. Né? Tem limite isso aqui? Não tem. Qual que é o cuidado que você tem que ter ao fazer isso? Nesse processo de testa, dá certo, teste, dá certo, teste, dá certo, você tem R$ 40 em cada um aqui. Então, cada testezinho desse você investe 120 por dia. Então, por um período, você pode ficar no prejuízo na campanha. Então, você precisa avaliar aqui para saber se você dá conta de continuar abrindo antes de dar lucro na soma. Porque esse cara aqui, ó, o conjunto 1, tá dando lucro. Conjunto 3 está dando lucro. Conjunto 7 está dando lucro. Mas o conjunto 2 que estava aqui, ele não deu lucro. O conjunto 4 e 5 que estava aqui, não deu lucro também. Então, você precisa fazer a conta aqui para saber, eu dou conta de continuar ou é melhor esperar um pouquinho para esses caras aqui gerarem mais receita, então eu abrir os próximos. Se você tem orçamento para escalar, vai. Você tem um orçamento mais limitado, toma esse cuidado administrativo de deixa esses vendedores aqui colocarem mais dinheiro no caixa para eu abrir os próximos. Estão sacando? Muito bem. Fala, Carlos. Eu só queria entender por que que você chama isso de escala horizontal. Muito bem. O que eu chamo de escala vertical? É quando eu pego esse conjunto 1 que deu certo e eu subo o orçamento dele. Por exemplo, 80, 100. Eu não abro mais conjuntos. Eu deixo só esse cara e vou aumentando o orçamento. Então, imagina seu orçamento subindo na vertical. Sacou? Só que ao invés de eu fazer isso, ao invés de eu colocar energia nesse cara, eu tô colocando mais conjuntos do lado dele. Isso é que eu chamo de escala horizontal. Alguém tem mais perguntas sobre isso? A gente vai continuar falando sobre escala, tá? Fiquem tranquilos. Eu estou explicando mais o funcionamento do ABO do que a questão da escala em si, porém já estamos entrando nesse tema. Então, com o ABO, dá para escalar? Dá, desse jeito aqui. Não é o ideal que você trabalhe a escala vertical no ABO, ou seja, não é o ideal que você fique mexendo no orçamento. Vai ter momentos que você vai precisar, mas não é o ideal. Por quê? Porque esse tipo de campanha com gestão de orçamento no conjunto é mais sensível à mudança de orçamento. Então é muito mais fácil você perder a campanha, ou melhor, perder o conjunto quando você mexe no orçamento. Então, evite, tá? Agora, quais são os testes que você pode fazer? Putz, está dando certo pra caramba isso aqui. Estou lá duplicando, está dando certo. Aí o que você pode fazer? Vou duplicar mais um? Ao invés de duplicar o próximo a 40, eu vou duplicar 80 para ver se ele dá conta. Ou seja, você começa o conjunto com um orçamento mais alto. E continua usando a mesma estratégia. Não mexo no orçamento a menos que eu precise. Só que eu comecei com ele mais alto. Ainda assim, o ABO não é naturalmente muito amigo de orçamentos mais altos. Então, pode testar. Não funcionou, não insiste. Volta ali para o duplicar com orçamento baixinho ou você vai lá para o CBO. Só que aí, lá no CBO, como é que você faz isso? Então, quando você vai no CBO, o que você tem que lembrar? Quantos conjuntos você põe no CBO? Faz assim, ó. Exatamente. Um conjunto no CBO. Não insiste. Ah, não, eu quero colocar 2. Pode testar à vontade, o que você quiser. Porém, as chances de você ter sucesso no CBO são muito maiores quando você usa um conjunto. Quantos anúncios você pode colocar no CBO? Pode colocar quando você quiser, desde que o orçamento dê conta. Se você colocar 50 anúncios lá dentro e colocar R$ 50 de orçamento, ele vai pegar 2, 3 anúncios lá e os outros vão ficar para sempre sem receber nada. Só que então não faz sentido você colocar milhares de anúncios, dezenas de anúncios lá, tá? Agora,
Pode colocar os mesmos 2 anúncios? Pode. Tá tudo certo. Evite colocar um único anúncio. Isso é tanto no ABO quanto no CBO. Mas no ABO você coloca até 2 anúncios. No CBO, coloca lá, pode colocar 4, 5, 6, não tem problema, tá? Tem gente que coloca até 10. Com orçamento alto funciona, tá? Com orçamento baixo. Você vai colocar os 10, ele vai escolher 2, 3, e aí você vai ter que abrir outro CBO para poder testar o resto, tá? Quando eu falo testar, eu preciso lembrar que você vai usar no CBO os anúncios validados, tá? Então, testar é mais sobre testar o quanto ele aguenta de escala. Então, aí é o seguinte. Aqui você vai lá e coloca, por exemplo, 3 anúncios. A1, A2, A3. Beleza? No seu CBO. Aqui, vamos dizer que você começou lá com um orçamento de R$100. Começou a dar certo para você, você quer aumentar o orçamento. Pode aumentar o orçamento? Pode. Então, aqui pode. Pode aumentar o orçamento, não tem problema. Porém, eu recomendo que você teste a escala horizontal no CBO também, porque é mais seguro. Então, começou a dar certo aqui para você, vai lá e duplica o quê? A campanha. Sacou? Aqui você não duplica o conjunto aqui dentro. Você duplica a campanha inteira. Só que percebe que aqui eu falei para você usar R$40. Aqui eu já estou em 100. E pode ser maior, inclusive, não tem problema. Começou a perceber que deu certo? Pode pegar, vou abrir a outra com 500. Quando é que você faz isso? Quando o CPA está muito abaixo do que você planejou. Sacou? Então, por exemplo, a gente tem lá o planejamento da Dani, que era R$75 de CPA. Ela abriu o primeiro aqui, tá dando R$50 de CPA. Abriu o segundo aqui, tá dando R$40 de CPA. Abriu o terceiro, tá dando 45 de CPA. Putz, tá dando conta. Abre um quarto com mais orçamento, 2, 3, 4 vezes mais orçamento, e vê se ele dá conta. Se não der conta, desliga. Você já sabe que tem um teto ali, inclusive, isso é muito importante você saber. Existem faixas de orçamento. Não tem como a gente saber quais são do lado de fora, olhando, mas tem como você saber quando você vai fazendo esse tipo de coisa que eu estou falando para você. Você abre uma campanha 100, uma 120, uma 150, outra 200, daqui a pouco você descobre. Toda vez que você passa de um determinado orçamento, ele desanda. Você volta, ele fica bem. Na escala horizontal você percebe, na escala vertical também, quando você começa a subir o orçamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre gestão de orçamento, aí você vai entender isso. Então, avalie também, caso você encontre esse teto, não luta contra ele. Se encaixa nele e começa a duplicar. Fala, Isaac. A dúvida era o seguinte, no ABO a gente sempre tem uma amostragem de pelo menos 4 conjuntos por conta de cluster, né? Isso. Mas quando a gente começa a duplicação de CBO, é válido subir mais de uma campanha para isso também? Sim. Ou ele tende a ser mais correto? Ele tende a ser mais correto, mas não porque é CBO. Ele tende a ser mais correto porque você já fez o trabalho no ABO de validação de anúncio e validação de público. Então, quando você vem Entendi. para cá, as chances são muito maiores dele dar certo. Agora, a lógica é a mesma. Eu nunca invalido uma campanha de CBO antes da 4ª versão. Sacou? Entendi. Muito bem. Agora, não necessariamente você precisa abrir 4 uma vez. Porque você naturalmente tende a começar com um orçamento maior o CBO. Então pode começar com 1. Deu certo, você duplica. Deu errado, você duplica. Tá entendendo? Até porque uma campanha, às vezes, não vai precisar gastar os R$100, né? Se o CPA for cerca de 80, ou então a gente estiver se baseando em cliques ali também, né? Às vezes gastou R$40, 50, a gente já dá para ter uma noção de como é que vai andar a Boa, campanha, né? boa. Aí tem uma questão muito importante, tá? Que é o seguinte. Lembrem-se sempre de fazer análise de campanha por esse cara aqui, ó. É o anúncio que vai dizer. Porque às vezes, ó, a gente começou uma campanha de CBO, beleza? Aí a gente pôs R$100 lá. Ela gastou R$40. Aí você olha lá e olha na campanha, tem um clique. Quer dizer, eu vou pausar essa campanha, um clique é R$40. Respira fundo. E antes de pausar a campanha, vai lá dentro e olha os anúncios. Porque às vezes, esse cara aqui gastou R$20, esse cara aqui gastou R$19 e não gerou clique. Esse cara aqui gastou R$1 e gerou clique. Aí o que você tem que fazer? Esses caras aqui não deram certo, mas esse cara tá dando. Vamos esperar um pouquinho. Esse cara aí. Aí ou você desativa os conjuntos ou você diminui o orçamento. Mas eu vou falar de gestão de orçamento daqui a pouco.
tem que tomar esse cuidado só, tá? Pode, claro, no primeiro dia já tomar decisões com relação à campanha, a gente vai falar inclusive de tomada de decisão. Agora só tome cuidado para tomar decisões sempre avaliando junto esse carinha aqui, ó. Esse cara é o que manda na nossa decisão de manter ou não manter, é o anúncio, Que tá? tá exatamente assim hoje. Quando tu vai pegar aqui, tem uma das campanhas, né, que o Hum. CPA tá, se eu não tá 83, tá bom já. Mas quando a gente abre o conjunto, a gente vê que as duas vendas saíram de um conjunto só. Então, pagou 11,30 por venda, De um de conjunto ou de um anúncio? 497. Então, tá com ruas muito bom. Isso no conjunto, né? E se a gente abre o anúncio, provavelmente vai estar bem mais barato, a 10,97. Exato. Então esse é o jogo. É você, todos nós, sempre tomarmos esse cuidado de analisar a campanha, mas antes de tomar a decisão, vai lá dentro e olha conjunto e olha anúncio. É claro que é sempre assim. Olhei a campanha, tá tudo certo? Não precisa entrar. Olhei a campanha, não tá tudo certo? Deixa eu olhar os conjuntos. Olhei os conjuntos, tá tudo certo? Não precisa entrar. Você fala, mas Jordano, pode ser que tenha um anúncio lá que não tá, não interessa. O conjunto tá dando certo? Deixa lá. Putz, o conjunto não tá bem, deixa eu entrar para ver. Nunca desliga uma campanha sem olhar os conjuntos. Nunca desliga o conjunto sem olhar os anúncios. Fechou? Muito Ou bem. seja, só uma dúvida, Jordana. Vamos. A primeira ação, se começar a dar ruim em um conjunto, seria desse orçamento. E depois dar uma olhada em anúncios, é isso? Não. A primeira ação é olhar os anúncios. Então a parada é o Certo. seguinte, ó. Vamos lá. Estou fazendo análise de campanha. Vamos pegar essas três aqui. Estou analisando campanha. Aí eu venho aqui, olho essa aqui. Ah, vou fazer a análise daqui a pouco, né? Mas vamos lá. Eu olho essa aqui. Aí, a minha análise da campanha diz: essa campanha está boa. O que que eu faço? Próximo. Ou vou fazer ações de escala, tá? Mas aí já explico daqui a pouco. Olhei essa aqui, não tá boa a campanha. Tá com CPA acima. O que que eu faço? Abro. Deixa eu ver o conjunto. Aí eu tenho lá o conjunto 1, mas tenho também no CBO, não tem outro conjunto. Mas se for no ABO, tem vários conjuntos. Eu vou olhar para ver quais conjuntos são bem e quais não são. Se tem um conjunto bem, eu nem entro. Se tem um conjunto ruim, ou se é o CBO, eu já sei que eu tenho que olhar anúncio direto. Porque se eu tenho só um conjunto, se a campanha está ruim, o conjunto também. Aí eu vejo qual desses caras aqui é que está me atrapalhando, qual que é o problema dele. E qual decisão tem que tomar baseado nas métricas dele. Aí, às vezes, é uma decisão só de orçamento, às vezes é outro tipo de decisão administrativa. Essa tomada de decisão a gente vai falar daqui a pouco. Algumas situações você vai detectar que é gestão de orçamento já aqui de cara. Outras situações você vai olhar e, apesar de fazer sentido mexer no orçamento, você vai precisar verificar lá dentro para saber se tem alguma coisa estranha acontecendo lá. Até aqui tudo bem? Mas a gente vai continuar isso aqui. Eu estou tentando só não invadir tanto os outros níveis aqui. ABO e escala horizontal, CBO e escala. A gente falou, você pode escalar horizontal e pode escalar vertical. E pode fazer a escala horizontal vertical, que é essa aqui que eu falei para vocês, que é você vai duplicar uma campanha e duplica ela com orçamento maior. Com relação a ABO e CBO, você tem dúvidas? Não? Muito bem. Então, podemos passar para a próxima fase, senhoras e senhores? Bora para a gestão de orçamento por tendência?